Muito bem, a lição número 10, na parte de terça-feira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, depois da Santa Ceia, percebeu que o clima onde os discípulos estavam com ele ficou tenso. E não era para menos, porque Jesus estava dizendo que ele estava ali para assim resolver uma situação. Além de dar as instruções, um deles estaria traindo Jesus. Houve um alvoroço, para todos perguntando quem porventura seria. Serei eu, Senhor? E eles perguntavam, e Jesus não disse quem era, mas Jesus disse, aquele que coloca a mão dentro do prato comigo, vai levantar contra mim o seu calcanhar. Então eles começaram a se olhar, como que tentando assim achar um culpado para aquela situação. Foi aí que Jesus então, ele utilizou a expressão, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para que vocês estejam todos comigo. Os discípulos então captaram essa mensagem e colocaram isso no coração, e isso os motivou. Mas a pergunta 3 diz assim, diante da promessa da segunda vinda, que pergunta Tomé fez e que resposta Jesus deu? João capítulo 14, versos 4, 5 e 6, mesmo vós, disse Jesus, vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Tomé ficou em dúvida e quis saber maiores detalhes como poderia seguir a Jesus na sua jornada. Jesus disse, eu sou o caminho para a cruz, eu sou o caminho para Deus, eu sou o caminho para a ressurreição, eu sou o caminho para a segunda vinda, eu sou o caminho para a vida eterna. E assim, Tomé ficou satisfeito com a resposta. Tomé, como os outros, eles demoravam a captar as mensagens de Jesus e faziam perguntas para que eles pudessem entender e aprender também. Seguir Jesus no caminho assim da cruz e da glória eterna era a mensagem que eles deviam captar naquele momento que estavam conversando com Jesus. Jesus disse, eu estou caminhando para a cruz, eu estou caminhando para a morte, mas estou caminhando para a ressurreição, eu estou caminhando para voltar para o céu. E vocês têm que saber o caminho. E Tomé então disse, Senhor, nós não sabemos o caminho, não sabemos para onde o Senhor vai. O Senhor vai para onde? E Tomé disse, e Jesus disse, eu estou indo para o céu. Eu estou indo para cumprir minha missão. Primeiro a cruz, depois a morte, depois então a ressurreição, e depois então eu estarei indo para o céu. Jesus Cristo mostrou que no caminho para o céu, a batalha não é fácil. A batalha é grande, é preciso se empenhar, é preciso ter coragem. Por isso que quando houve a batalha de Itororó, os brasileiros estavam lutando contra os paraguaios. E no dia 6 de dezembro de 1868, o coronel Campos Machado, Fernando Machado, ele caiu mortalmente ferido no confronto com os paraguaios. Logo em seguida, um outro general, general Argolo, ele pegou seus soldados e foi tentar impedir que os paraguaios tomassem a ponte sobre o rio Itororó. Os paraguaios fizeram assim um contra-ataque violento. E o general Argolo foi mortalmente ferido, mas continuou caminhando com a espada na mão, gritando para os soldados, mas os paraguaios estavam muito fortes. De longe, o general Duque de Caxias, ele via a cena. Ele não pôde mais ficar parado. Ele pegou o seu cavalo, pegou a espada na mão e gritou para os seus soldados, quem for brasileiro que me siga. E correu na direção da ponte, e os soldados correram atrás do Duque de Caxias, e eles então rechaçaram os paraguaios, colocaram eles para correr, e a ponte foi tomada. Foi uma vitória estrondosa. Podemos dizer que Jesus Cristo é o nosso comandante. Ele está dizendo para todos nós, quem for cristão que me siga, porque eu estou no meio de uma batalha. Nós devemos seguir Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como fez com os discípulos, Ele os ensinou, nos ensina também hoje. Pergunta número 4. Que pedido equivocado fez Filipe e como Jesus esclareceu sua dúvida? Tomé já havia perguntado, Senhor, não sabemos o caminho, sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Agora Tomé, vendo essa discussão, ele disse, Senhor, eu preciso que o Senhor nos diga uma coisa. O Senhor disse que veio do Pai. Então, o Senhor pode nos responder uma coisa? É a pergunta número 4. Que pedido equivocado fez Filipe e como Jesus esclareceu sua dúvida? João 14, de 7 a 11,
Jesus disse, se vocês me conhecem, também vão conhecer o meu Pai. E vocês já podem saber que desde agora vocês o conhecem porque o tendes visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê ao Pai. E como você diz, mostra-nos o Pai. Não crê você que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o meu Pai que está em mim é que faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede pelo menos pelos milagres que vocês estão vendo. A pergunta é, que pedido equivocado fez Filipe? Resposta, Filipe quis saber assim, como ver o Pai. Pediu que Jesus mostrasse o Pai. E Jesus disse, nenhuma pessoa pode ver o Pai. E é uma verdade, só o Filho pode ver o Pai. O pedido de Filipe foi equivocado, porque a Bíblia diz que ninguém nunca viu a face de Deus, a não ser Jesus. João, no início do seu Evangelho, revelou essa verdade, mostrando a conexão que existe entre o Filho e o Pai. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. Somente ele conhece a face do Pai. Moisés pediu para ver o rosto de Deus, a glória de Deus. E Deus disse, eu não posso mostrar minha glória para você, Moisés. Nenhum homem pecador pode ver a glória do Pai e continuar vivo. Eu vou mostrar toda a minha bondade. Eu vou passar por você. Você vai ficar escondido num buraco da rocha. E quando eu passar, você vai me ver pelas costas. E o brilho da glória de Deus foi tão intenso que impregnou no rosto de Moisés. O rosto de Moisés ficou parecendo uma folha de alumínio. Quando Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava e as pessoas tiveram medo. Ele teve que colocar uma espécie de um véu para conversar com as pessoas, porque o brilho era muito intenso. O rosto de Moisés captou, absorveu a glória de ter visto Deus apenas pelas costas. Nenhum ser humano pode ver Deus e continuar vivo, porque o pecado não permite isso. Por isso Jesus disse, Felipe, tem que olhar para mim. Eu sou a réplica do Pai. Eu me pareço com meu Pai. Se você me viu, você também viu a Deus. Por isso, o pedido de Felipe foi equivocado, porque ninguém jamais viu a Deus. Nós podemos sentir Deus, podemos ver as obras de Deus, o mover de Deus, Ele atuando em nossa vida, mas a face dele somente um dia no céu. Por isso o livro do Apocalipse diz que nós o veremos face a face. Deus abençoe. Que esse seja o desejo do nosso coração. Nos prepararmos para vermos Jesus, o Espírito Santo e o próprio Deus face a face. Deus abençoe a todos.